Shalom, Deus te abençoe. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para lermos a sua palavra, para meditarmos na palavra da verdade, na palavra que traz vida, na palavra que traz refrigério. Hoje é o dia 208 dessa leitura. Estamos caminhando para os 300 dias de leitura. Olha só, quando você iniciou, talvez você pensou, vai demorar muito, né? Quão difícil será? Na verdade é difícil, né? Não é fácil, mas com disposição, com perseverança, nós vamos chegar até o fim. Eu louvo a Deus por sua vida, por sua disposição, por acreditar nesse projeto e por amar a palavra do Senhor e estar conosco, né, junto com a IBD nessa caminhada. Hoje nós iremos ler Jó 31 e 32, Gálatas 6 e o Salmo 139, do verso 1 ao verso 12. Oremos ao Senhor. Pai, te damos graças, te louvamos por essa caminhada. Obrigado por estar conosco até aqui, nos conduzindo com graça, com sabedoria, com perseverança. Abençoe meu irmão, a minha irmã que está engajado conosco em ler a tua palavra. Que essa leitura venha gerar vida, entendimento, trazer luz, que a tua palavra venha nos orientar nesse dia, nessa sexta-feira. Nós oramos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Jó 31, nós vamos ver Jó fazendo juramento de inocência, né? E ele vai declarar a sua integridade nas diversas áreas da sua vida. Ele afirma, né, ter feito pacto com seus olhos para não cobiçar. Ele afirma também ter tratado os seus servos com justiça, ter cuidado dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Ele rejeitou, né, a ganância, a idolatria. Então, Jó, ele começa a falar, né, acerca do posicionamento que ele teve, do estilo de vida que ele levava, né? Diz assim no verso 1, olha só, versículo 1, Jó 31, 1. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, né? No verso 6 ele fala, e que Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa, né? Ou algumas versões a falar da sua integridade, né? O versículo 13 e o 14 ele fala, se neguei justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Então, ele vem mostrando a sua vida de integridade, né? E o que nós aprendemos aqui nesse capítulo? Que a santidade, ela começa no nosso coração, né? Não é um estereótipo, não é algo exterior que nós performamos, mas tem que ser algo que começa no nosso interior, é uma realidade interna. E Jó, ele demonstra isso, né? Ele fala, olha, ele nos ensina, né, que nós viemos a guardar as portas de entrada. As nossas portas de entrada são os nossos olhos, aquilo que nós estamos olhando, aquilo que os nossos ouvidos têm escutado, né? Os nossos pensamentos. Então, a verdadeira batalha que nós enfrentamos diariamente é aqui, na mente, né? É o campo da batalha e do nosso coração. Então, Jó, ele nesse capítulo, ele fala assim, Deus me examina, né? E se tiver qualquer coisa errada em mim, que a sua balança fiel, né, venha pesar. Ele chega a dizer, olha, se eu tiver cometido alguma injustiça, eu estou disposto a sofrer essas consequências, né?
Mas no final desse capítulo, o anseio de Jó era que um mediador o ouvisse, né? Interessante, né? E o mediador, séculos mais tarde, é enviado, que é Jesus, né? Que se coloca entre nós e Deus para interceder por nós, para nos justificar diante do Pai dos nossos pecados, né? Das nossas acusações. Aqui no versículo 31, ele fala justamente isso. Ah, se eu tivesse alguém que me ouvisse. No 35, né? Versículo 35. Ah, se eu tivesse alguém que me ouvisse. Eis aqui a minha assinatura. Que o Todo-Poderoso me responda. Que a minha acusação escrita por mim mesmo me seja apresentada. Então, ele clama, né, por alguém que se apresente diante dele e o julgue, né? Jó também, ele nos desafia a nós examinarmos nossos próprios corações em busca dos ídolos. Mais uma vez, a idolatria. A idolatria não é somente me prostrar diante de uma imagem de escultura, mas é quando nós confiamos em objetos, em situações, em coisas, em pessoas, mais do que em Deus. É quando nós buscamos mais nossa identidade no sucesso, nos relacionamentos, no nosso status, né, de maneira geral. Então nós temos que tomar muito cuidado. E quando ele fala aqui desse mediador, né, esse alguém, nós vimos que esse mediador já foi enviado, é Jesus Cristo, né? E em Jesus nós somos suficientes. E é isso que nós temos que ter certeza e convicção. Jesus é aquele que nos ouve, é aquele que peleja as nossas causas, né? E ele levou sobre si na cruz, né, os nossos pecados e a nossa injustiça. Amém? Jó 32, no capítulo 32, os amigos de Jó param de responder e Jó persiste, né, em afirmar sua própria justiça. E aí Eliú, que era filho de Baraquel, ele acende-se em ira contra Jó por se justificar a si mesmo mais do que a Deus. E também contra os 3 amigos por não terem encontrado resposta para Jó e condenando. Então diz assim o versículo 2 do capítulo 32. No entanto, Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Irão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se dignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó, mas mesmo assim o tinham condenado. Então, ele fica indignado primeiro pela justificativa de Jó, né? Diante da sua própria justiça. E depois ele fica indignado porque ele viu que os amigos de Jó não encontrou algo palpável que pudessem acusar Jó, né? O versículo 6 e o 7 diz assim: Então Eliú, filho de Baraquel de Buz, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria, né? E nesse trecho aqui a gente aprende que Eliú, né, ele reconheceu que a verdadeira sabedoria não vem da idade, não vem da experiência, mas vem da direção de Deus, né? Nós devemos, claro, valorizar as experiências dos mais velhos, né? Aquele que tem propriedade para falar sobre determinado assunto, por ter vivido aquele assunto, por ter passado aquela situação. Mas o mais importante é nós estarmos abertos à voz do Espírito Santo.
estarmos abertos à voz do Espírito nos soprando sobre nós, né? Falando, né? Trazendo uma palavra, trazendo uma direção. E aí no versículo 8 ele diz: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o fôlego do Todo-Poderoso. Então Eliú ele mesmo reconhece que quem justificaria Jó, quem poderia dar um conselho sábio, né, um conselho que vinha do alto, é o Espírito de Deus, né? É Deus que traz esse entendimento, essa sabedoria. Versículo 10, né? O versículo 10 ele fala: por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês falavam, esperei, fiquei ouvindo as suas considerações, enquanto vocês procuravam as palavras. Escutei com toda atenção o que tinham a dizer. Nenhum de vocês, no entanto, demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos argumentos dele. Então, ele trouxe essa palavra dura para os amigos de Jó. Muitas vezes as pessoas se levantam para acusar, mas porque todo mundo está falando mal, né? É igual uma notícia que sai na internet, uma fake news, por exemplo. Quando alguém fala mal de um determinado pastor, de uma igreja, as pessoas muitas vezes, sem saber do que está acontecendo, começam a replicar aquela falsa notícia, né? Sem motivo, sem conhecer o todo. E era isso que estava acontecendo com aqueles amigos de Jó, e Eliú os repreende, né? Versículo 21 e 22, para a gente finalizar esse capítulo, diz assim: não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria, né? Então, Eliú, ele, mesmo jovem, ele se sente compelido a falar, né? E ele fala com toda a humildade, né? Com todo o respeito, mas ele diz a verdade que precisa ser dita. Então, nós não podemos ser parcial com as situações, com os problemas, mas nós temos que dizer a verdade quando ela precisa ser dita, né? Mesmo que a nossa voz possa parecer a menos inexperiente, a menos que tenha menos propriedade, mas quando nós falamos a palavra, quando nós trazemos não o que nós pensamos, mas a palavra de Deus, isso muda a vida de quem está ouvindo, ou a vida de quem está sendo corrigido. Amém? Passamos agora para o livro de Gálatas, né? Novo Testamento, Gálatas capítulo 6, é o último capítulo desse livro, né? Da carta que Paulo escreve aos Gálatas, e ele traz algumas instruções práticas, né, para a vida comunitária. Ele exorta os crentes a restaurar com mansidão quem for surpreendido em pecado, lembrando que cada um deve vigiar a si mesmo para não cair em tentação. E ele chega a dizer que nós devemos levar as cargas uns dos outros, assim como é o mandamento de Jesus. Ele adverte também contra o orgulho espiritual e incentiva, né, cada um a examinar a sua própria obra, pois cada qual levará a sua própria carga de responsabilidade diante de Deus. Ele vem falando também da lei da semeadura, né, e da colheita. Quem semeia na carne, colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, colherá vida eterna. Então vamos ler aqui alguns versículos. O versículo 1 e 2 diz: irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram
a lei de Cristo. Amém? Então, trazendo essa responsabilidade para nós que somos corpo. Quando o irmão tropeça, quando alguém peca, a nossa resposta não deve ser julgamento e exposição. Isso é o que a maioria faz. Mas de nós termos o cuidado e a responsabilidade de restaurar aquele irmão. É uma alma. É alguém que é membro do nosso corpo que caiu em pecado, que errou, que falhou. Então cabe a nós a mansidão, né? E sermos diligentes para, com humildade, nós buscarmos restaurar essa pessoa. Amém? É isso que a igreja tem que ser. A igreja não tem que ser aquela que aponta o erro. Só fica apontando o erro. Aquela que vê o erro e toma uma atitude, né? Uma atitude de amor, uma atitude de acordo com a palavra. Uma atitude de oração. E é isso que o Senhor, Ele traz para nós aqui através desse capítulo 6 da carta aos Gálatas, né? O verso 4, cada um examina os seus próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, nem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. O versículo 7 fala, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Então, palavras duras, né? Aqui está falando da lei da semeadura e da lei da colheita, né? Então, isso é um princípio imutável, irmãos. Isso aí não muda. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Se eu estou semeando de acordo com a carne, eu vou colher de acordo com a carne, né? Eu vou colher o quê? Destruição. Agora, se eu estou semeando no Espírito, né? Do Espírito eu vou colher a vida eterna. Então, que cada um de nós façamos uma reflexão do que nós estamos semeando, do que nós estamos semeando em nossas próprias vidas, né? As nossas escolhas, as nossas ações, né? Vão definir os resultados da nossa vida. Eu tive um instrutor que ele falava sempre assim, ó, vocês são livres para tomar as suas decisões, mas serão cativos das consequências dessas decisões. E é isso que nós fazemos, que nós temos que entender. Nós somos livres no Senhor para tomar as nossas escolhas, para tomar as nossas decisões, mas que nós venhamos semear pelo Espírito e não pela carne. Amém? E o versículo 9, né, ele fala, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Muitas vezes, quando nós olhamos para as situações difíceis, para as frustrações da vida, muitas vezes nós pensamos até em desistir de praticar o bem. A minha palavra para você hoje é, não desista. Não mude a sua essência por causa de situações que te feriram, de pessoas que te magoaram, mas continue persistindo e fazendo o bem. Amém? Então nós temos que ser perseverantes na prática do bem, né? Porque no tempo certo nós iremos colher o fruto dessa semeadura. Amém? Então aproveite as oportunidades que Deus está te dando hoje, né, de você servir, de você semear palavras de amor, de você semear bondade, o fruto do Espírito, né? De você semear mansidão, temperança, domínio próprio, né? E no versículo 10,
ele fala: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, o nosso caráter, as nossas atitudes têm que ser de fazer o bem sempre, mas principalmente para a família da fé. Então, quando alguém está falando mal de um irmão seu em Cristo, falando mal da igreja que você faz parte, do ministério que você participa, você não tem que estar ali balançando a cabeça e concordando, você tem que defender. Se você faz parte, você não é esconder o erro, você pode falar: precisamos mudar, vamos mudar, mas eu não aceito falar mal da minha igreja, eu não aceito falar mal do meu irmão, porque juntos nós vamos buscar a vitória e a restauração através de Jesus. Então, que nós façamos o bem a todos, né? E principalmente aqueles que comungam, né, da nossa fé. Então, a nossa família espiritual, né, a nossa família da fé tem que ser prioridade para nós, né? Enquanto nós cuidamos, enquanto nós semeamos, enquanto nós ajudamos, tá bom? Finalizando essa leitura, Salmo 139, do verso 1 ao 12. Esse salmo é um salmo de Davi, e ele vai manifestar aqui, expressar a profunda onisciência e onipresença de Deus. Me perdoe, irmãos, estou um pouco resfriado, tossindo, né? Então Davi, ele reconhece que o Senhor o examina e o conhece completamente. Aquele salmo que ele começa a dizer, fala: olha, o Senhor me sondas, o Senhor me conhece. Isso é realidade. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Muitas vezes nós queremos esconder as coisas de Deus, sendo que Ele já nos conhece. Ele nos conhece e nos sonda. Sonda é aquele instrumento que entra em nós, né? Quando nós vamos fazer um exame, endoscopia, por exemplo, é aquela sonda que entra no nosso corpo e vai realmente conhecer, né, a gente por dentro. Então, é isso que Deus faz. Ele nos conhece e Ele nos sonda. Ele sabe tudo, até os nossos pensamentos. O verso 4, Davi fala: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É alto demais para que eu o alcance. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, lá estás também. Se eu subir às extremidades do mar, lá a tua mão direita me guiará. A tua mão direita me susterá. Então, esse é o nosso Deus, que nos conhece, né? E além de conhecer, Ele nos examina. Isso mostra o seu amor e mostra que Ele está conosco o tempo todo. Você não está sozinho, né? O Deus onipresente, Ele está com você agora aí, onde você está lendo essa palavra, onde você está ouvindo, assistindo esse vídeo. Então, o nosso Deus é esse Deus, né? Que nunca vai nos deixar isolados ou desamparados, mas Ele está conosco o tempo todo. E cada um de nós temos um valor especial para Deus, um valor grandioso para Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa entrar nesse fim de semana meditando quão importante você é para o Senhor. Ele te examina e Ele te conhece. No mais íntimo, no mais profundo do seu ser, Ele te conhece e Ele cuida de você. Então descanse nele, se agarre com Ele, tenha seu momento de devocional, apresente as suas petições diante do Senhor, que Ele te dê graça, que Ele te dê vitórias, tá bom? Não esqueça de curtir, de compartilhar
de comentar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, não custa nada. Clique aí em inscrever e marque o sininho para que você receba as notificações, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.